Olá, meus amigos telespectadores do programa Segurança na TV. Estamos iniciando essa live que tem participantes, amigos, né, e autoridades para nós conseguirmos aí trazer um pouco mais de conhecimento a todos os nossos telespectadores que assistem o programa Segurança na TV quem não assiste, quem pela primeira vez está assistindo, nós vamos falar um pouquinho sobre só um pequeno problema técnico. Só um problema técnico aqui. Maravilha. Agora fechou. Então vamos lá, nossos amigos telespectadores, para nós falarmos um pouquinho sobre conselhos comunitários de segurança e sobre a interação da sociedade, das políticas públicas e das autoridades de segurança pública sobre a questão da segurança pública, mas numa questão mais macro. Primeiro eu vou apresentar as autoridades aqui que eu convidei. Inicialmente, eu vou, inclusive, dar uns minutos aqui, cada um, para se apresentarem. Então, obrigado pela sua participação, Major Gleidson, da Senasp. Delegado, deputado Claudinei deve estar entrando. O Tenente Coronel Carlos, do Mato Grosso, e o Major Campos, do Espírito Santo. Gleidson, a palavra é sua. Bom, obrigado. Primeiramente, boa noite aos telespectadores do Segurança na TV. Agradecimento especial aí ao Dr. Luiz Junqueira pelo programa e pela necessidade de abordar o tema segurança pública. E os demais participantes, na pessoa do nosso coronel, que está representando a Polícia do Mato Grosso, Coronel Carlos, principalmente os nossos amigos que acompanham a questão da segurança pública, em especial as situações voltadas para conselhos comunitários de segurança. Sou o Major Gleidson, atualmente na Polícia Militar do Tocantins e hoje trabalhando mobilizado junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, pelo Ministério da Justiça. Acho interessante e sempre gostei do tema segurança pública, em especial polícia comunitária, e por esse motivo estou na Coordenação Nacional de Polícia Comunitária, junto ao Ministério da Justiça, e tenho formações na área do direito, na área de letras, mestrado na área de gestão de políticas públicas e recentemente aprovado no doutorado da UNB, na área de direitos humanos. Questão essa que me faz crer, em especial, que as políticas públicas voltadas para a segurança pública com a participação da sociedade são fatores de sucesso. Então, nós vamos, ao longo dessa live, ter importantes contribuições dos colegas acerca da participação social através de conselhos comunitários de segurança, seja em qual formato for, mas lembrando que participação na segurança pública é responsabilidade de todos e todos devemos participar. Então, parabéns mais uma vez à equipe do Segurança TV e estamos à disposição. Obrigado, Gleidson. Tenente Coronel Carlos. Muito obrigado, Junqueira. É um privilégio, um prazer imenso estar novamente participando de um evento desta envergadura, ainda mais agora com um público seleto aí, excelentes profissionais, gabaritados e conduzido por maestria por você. Um breve relato: eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, ingressei nas fileiras em 96, concluí em 98. Eu tenho 3 especializações, pós-graduações na área de segurança pública voltada para a gestão administrativa, segurança pública voltada para o desenvolvimento regional e democratização da segurança pública, e uma especialização em direitos humanos e políticas públicas. E também tenho mestrado em sociologia pela Universidade Federal de Mato Grosso, sou mestre
tive a oportunidade de ser o primeiro mestre em Sociologia da UFMT, e no qual nós fizemos uma dissertação, uma pesquisa muito profunda sobre polícia comunitária, analisando a questão tensional, a relação tensional entre Estado e sociedade. Daí culminou na nossa dissertação e depois fomos incentivados a escrever um livro, né, que basicamente nós compilamos aqui todas as informações oriundas da nossa pesquisa, que foi uma pesquisa bastante interessante, bastante complexa e gigante para o pesquisador. Gleidson vai fazer isso com maestria no doutorado dele. Estou atualmente como coordenador estadual de Polícia Comunitária da Secretaria de Estado de Segurança Pública, onde nós temos envolvido uma ação auxiliado e autorizado pelo secretário de Segurança, o doutor Alexandre Bustamante, e o coronel Victor Paulo Fortes Pereira, de procurar resgatar essa polícia comunitária dentro do estado do Mato Grosso e procurar avançar ainda mais, que é como o Gleidson bem disse, isso aí é algo que nós não podemos deixar jamais esquecer, algo que tem que estar sempre enfatizando. Major Campos, é a sua palavra. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, em nome do nosso coronel Douglas Caos, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, agradecer a oportunidade, viu, Junqueira? Por conta de um programa de uma relevância muito grande. Nós temos uma temática que ela precisa realmente vir à tona e estar sendo debatida em cada canto do nosso país, porque a participação da sociedade civil na construção das políticas públicas de segurança, ela é fundamental. Nós só podemos construir segurança pública ouvindo os nossos clientes, que são cidadãos, e, a partir disso, consolidar as nossas estradas, pavimentar os nossos caminhos de uma forma bem mais assertiva. Eu sou o Major Campos, estou com aproximadamente 27 anos de polícia, polícia militar. Tenho formação, além do curso de formação de oficiais, sou formado em Direito, tenho 4 pós-graduações e estou pós-graduando em Psicologia Social. Pós-graduações na área de terceiro setor, Educação em Direitos Humanos, Segurança Pública e Ciências Jurídicas. Fiz os cursos de Polícia Comunitária dentro do sistema Coban, em São Paulo, em 2008. Primeiro curso de multiplicadores em 2001, no estado do Rio de Janeiro, em Niterói. E tive a oportunidade de ter ido ao Japão em 2010, fazendo o curso internacional Sistema Coban. É uma oportunidade muito valiosa e muito importante. Atualmente eu estou como chefe da divisão de Polícia Comunitária, da nossa Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária na instituição, criada há 8 anos, em 2012. E tem como principal incumbência nortear a instituição dentro das diretrizes de polícia comunitária, lastreada aí a todas as dinâmicas da Senasp e das nossas co-irmãs, aquilo que vier a somar, com certeza nós vamos estar agregando a todas as nossas atividades. Que tenhamos aí uma noite de aprendizado mútuo, né? E, mais uma vez, agradecemos a oportunidade. Imagina, Campos. Eu aqui agradeço a presença de todos. E agora, João Manuel Ramírez. Boa noite a todos. Em nome do Dr. Junqueira, eu quero agradecer a oportunidade de estar à frente de pessoas ilustres, com relevância na segurança pública em diversas áreas. E eu me chamo João Manuel Ramírez, moro na cidade de Ponta Lacerda, hoje estou presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ponta Lacerda, participo da FEConseg, agradecer o Danilo que me colocou como coordenador do Oeste do Estado de Mato Grosso. Sou comerciante, sou ex-militar do Exército, né, servi no Rio de Janeiro, Viés do Quinto Belog, e eu fico muito contente de ver, sabe, essa interação, porque a segurança pública, no artigo 144, que diz que é dever do Estado, mas é de direito e responsabilidade de todos. Todos temos que estar envolvidos com a segurança pública, e é de suma importância a divulgação de trabalhos, porque são formiguinhas, né? A gente vai fomentando toda essa situação. Temos aqui, graças a Deus, no Poder Judiciário, o Ministério Público parceiro em nossa cidade e vem fazendo um trabalho diferenciado. Eu agradeço mais uma vez, estou aqui sempre à disposição para poder trocar ideias novas. Maravilha. Então, vamos lá.
Eu vou pedir a todos os nossos internautas, apenas para ficar mais fácil a dinâmica, que todos façam perguntas, se quiserem fazê-las, façam ao Major Gleidson, façam ao Campos, ao João Manuel, a quem de direito, coloque inicialmente o nome para quem está sendo a pergunta. Por quê? Porque uma live, ela tende a ter um tempo máximo para nós estarmos falando. Então, todos os nossos telespectadores que quiserem perguntar algo especificamente a alguém, coloque primeiro o nome da pessoa que você quer perguntar, que ele, na sequência da live, posterior à live, que estará gravada e ficará no Facebook, ela será respondida por quem de direito que você perguntou. Eu acho de extrema importância e relevância que todos façam perguntas, que todos tirem as dúvidas, que todos questionem, mas a gente não tem tempo para a gente poder responder todas essas perguntas dentro de uma live. Mas, vamos lá, Gleidson, me diga o seguinte, eu queria saber, em linhas gerais, de uma forma bastante objetiva, como é do seu feitio, inclusive, né? O papel da Cenasp, né? Nesses últimos anos, por que a Cenasp, né, no passado, se distanciou da sociedade e, hoje, o que a Cenasp, né, vem fazendo pró-sociedade, né, e compartilhando com a sociedade, o que a Cenasp vem fazendo para que a gente promova a melhoria e o compartilhamento de uma parceria 100% eficaz. Certo. Bom, primeiramente, eu não entro em mérito de governos nem atuais nem anteriores. É interessante a gente ressaltar que a evolução política e social da sociedade brasileira, ela é perene. Então, nós não podemos considerar que haja distanciamentos ou afastamentos, melhoras ou pioras, mas evoluções, a partir do que a sociedade ela quer, deseja naquele determinado momento. Então, quando nós fazemos uma leitura aí sobre a segurança pública outrora, nós tivemos aí em 92 a chegada, 95 no Brasil, né, 2002 em vários estados, eclodindo essa política de aproximação polícia e comunidade. Devemos ressaltar, entretanto, que a aproximação dos órgãos junto à sociedade, ela carece de pessoas. Os órgãos, eles não andam sozinhos. Os órgãos andam a partir das pessoas. As pessoas que estão gerindo os órgãos, elas são levadas pelo sentimento da cultura local, da cultura legal e da cultura social. Então, esse distanciamento, vamos colocar o inverso, como policial que sou há quase 20 anos. Não raras vezes as mães ensinavam seus filhos a fazer as coisas certas, porque senão a polícia ia pegar. Os professores, ao invés de fazer a sua parte de uma maneira completa, talvez deixava a desejar quando entrava no método de que, se o aluno não fizesse determinadas questões, a polícia iria pegar. Se ele estivesse colando, ele iria preso, enfim. A sociedade como um todo, ela deixou de fazer parte da segurança pública como deveria há muito mais tempo. As evoluções aconteceram, a Carta Magna trouxe essa implicação um pouco mais sólida, cristalizada no artigo 144 clássico, mas a segurança pública, em especial a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela vem desenvolvendo ações estratégicas, até baseadas principalmente na sua missão institucional. Eu até destaquei alguns pontinhos aqui. As pessoas que estão nos ouvindo, com certeza devem olhar primeiramente para este profissional de segurança pública que está no município, aquele que está pertinho dele, né? E aí, sejam quaisquer forças de segurança, polícias civis, militares, aqueles locais que têm guardas civis municipais, mas as pessoas precisam entender que segurança pública é muito mais que isso. Com certeza os demais colegas vão abordar essa temática também, inclusive falando de conselhos comunitários de segurança. Então, para a primeira questão que foi levantada, o distanciamento ele aconteceu muitas vezes por uma questão cultural e social.
é válido que hoje nós temos diversas formas de aproximação polícia e comunidade. A exemplo do que o nobre amigo está fazendo com relação à live, através da tecnologia. Eu aqui em Brasília, colegas no Espírito Santo, colegas no Mato Grosso e por aí vai. Olha que bacana, né? Colegas em São Paulo, então isso já é uma forma de aproximação também. A questão é que a tecnologia trouxe tantos recursos assim, só que nós talvez estejamos nos alimentando tanto agora, até pelo período que porventura não nos alimentávamos, fazendo com que a gente até comece a sentir afogamentos de tanta democracia. Não vou entrar num método ideológico, psicológico, doutrinário, legal, mas assim, fato é que percebemos que há um efeito pêndulo. Nós viemos, né, de um período de total pêndulo à direita, vamos dizer, à esquerda, para você que está vendo, e aí nos nutrimos de uma democracia que fez com que, do nada não, mas já tinham alguns aspectos democráticos, mas ela viesse com tanta vontade que nós estamos batendo do outro lado. Algumas confusões, algumas interpretações errôneas, mas nós estamos achando um meio termo para poder entender que segurança pública continua e sempre deverá ser dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Nós, junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, trazemos diretrizes nacionais, a exemplo da Diretriz Nacional de Polícia Comunitária, lançada em 2019, que faz com que os estados tenham norteadores. Nós não podemos esquecer, inclusive, Junqueira, que o Pacto Federativo, ele é claro, a autonomia dos estados na formulação de leis, na execução das políticas públicas, seguindo diretrizes, estratégias, normas nacionais e internacionais, que versem sobre a temática segurança pública. Logo, se nós formos observar, inclusive a exemplo que vai ser mostrado aí do Mato Grosso, e provavelmente as interpretações acerca dos conselhos comunitários de segurança em nível nacional, percebemos diferenças culturais, diferenças legais, diferenças sociais, mas todas, de uma maneira ou de outra, contribuindo para que a segurança pública ela seja cada vez mais tema de todos. E nós, lá junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, nós temos a missão de implementar, de acompanhar as políticas, programas e projetos que versem sobre segurança pública. Em especial, na minha parte, na parte de polícia comunitária. Coordena e promove, inclusive, a integração no território nacional, fazendo a cooperação com os demais entes federativos, inclusive a exemplo de ações de repressão qualificada através da Força Nacional de Segurança Pública ou de ações voltadas para os estados no campo da construção das políticas públicas. Interessante que dentro das atribuições da Senasp contém promover a articulação e integração dos órgãos de segurança pública, incluídas as organizações governamentais e não governamentais. Então, essa atribuição específica da Senasp faz com que nós venhamos a promover essa articulação, o incentivo, o fomento, a cada vez mais junto às forças de segurança, junto à comunidade em geral. Das várias atribuições que nós temos junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, destaque também para a promoção e fomento da modernização e do reaparelhamento dos órgãos de segurança pública. Detalhe, essa modernização e reaparelhamento se dá não como um almoxarifado, vamos dizer assim, dando itens e não cobrando resultados ou políticas públicas mais sólidas, mas construindo juntos políticas públicas que versem sobre melhoria da qualidade de vida das pessoas. Em especial, falando sobre a questão das propostas legislativas, acompanhamento das propostas legislativas, e nós temos, inclusive, entendido e interpretado os Conselhos Comunitários de Segurança a partir da Lei 13.675, que cria o Sistema Único de Segurança Pública, a Política Nacional de Segurança Pública, o Plano Nacional de Segurança Pública, e a Senasp ainda não tem um parecer completo, está em estudo, está em acompanhamento sobre de que forma, qual é a melhor política pública adotada para fazer com que, de fato, a população participe da segurança pública, não só em casos pontuais, principalmente naqueles que afligem a comunidade naquele momento, mas quando nós falamos segurança pública, Junqueira, e eu aproveito para poder instigar os ouvintes que estão a acompanhar neste momento a live, que segurança pública não é só o crime. Envolve o medo do crime, envolve a desordem, porque segurança pública, o termo, né, ordem pública, lá na Constituição Federal, tranquilidade, ordem pública envolve segurança pública, ok? Salubridade pública e tranquilidade pública. Então, se os próprios conselhos comunitários de segurança ficarem focados somente na segurança pública,
super avanço, mas se nós entrarmos também na salubridade pública e tranquilidade pública, avançaremos muito mais. E é claro que nós, lá pela nossa Diretoria de Políticas de Segurança Pública, em especial a parte que eu fico, a Coordenação Geral de Políticas para a Sociedade, nós trabalhamos o fomento à utilização de métodos de gestão e controle, porque nós precisamos entender cada vez mais as formas de incidência criminal, as suas matizes, as suas nuances, os seus desdobramentos, inclusive fazendo com que a gestão e o controle das forças de segurança seja mais eficiente e eficaz, seja através do fomento à tecnologia, seja através do fomento da capacitação em segurança pública, incluindo a sociedade. Nós estamos em tratativas muito boas acerca da capacitação, não só dos profissionais de segurança pública, mas uma instigação a vários estados que já participam, por exemplo, das capacitações dos agentes comunitários de segurança, os conselhos comunitários de segurança, capacitações, por quê? A segurança pública, ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Mas nós não conseguimos atuar nessa esfera sem um conhecimento prévio, sem uma capacitação. E nós temos o fomento e a utilização de novas tecnologias, o estímulo e intercâmbio de informações entre os órgãos. Hoje nós estamos, por exemplo, trabalhando com a questão das políticas voltadas para a proteção e enfrentamento à violência contra a mulher, realizando diagnóstico nacional sobre as ações de enfrentamento realizadas pelas polícias militares, civis, corpos de bombeiros, guardas civis municipais. E, por fim, para eu não me exceder no meu tempo, nós temos que ressaltar que os conselhos comunitários de segurança precisam entender essa sua capilaridade, sua abrangência. E fecho com uma pergunta que o Junqueira tinha feito aí para nós, com relação sobre os municípios, se eles devem ter o protagonismo, né, na segurança pública, pois é na rua do bairro dos municípios que o crime ocorre, né? E aí, o papel dos conselhos comunitários de segurança. Claro, porém, destaca uma situação que tem sido levada de uma maneira errônea por parte de uma política que está posta, mas interpretada da forma errada, sobre a municipalização da segurança pública. Falar sobre municipalização da segurança pública não se restringe somente à criação de guardas civis municipais ou fortalecimento somente de conselhos comunitários de segurança, mas se prende fielmente à questão de elaboração de planos locais de segurança, planos municipais de segurança, atrelados a planos estaduais de segurança, vinculados à Política Nacional de Segurança Pública. O município precisa entender que o seu protagonismo na segurança pública está, principalmente, ligado à questão de construção de políticas públicas locais, de construção de planos de segurança locais, participação social local e, por fim, a união de esforços e estratégias para monitoramento e avaliação da política pública. Senão, acabam sendo somente medidas eleitoreiras, políticas, partidárias, ou quem sabe, de rasa absorção, de raso impacto. Finalizo minhas palavras, inicialmente, me colocando à disposição pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Muito obrigado, Gleidson. E até porque o que diz na Constituição, a segurança pública, ela é dever do Estado, da União e do município e são concorrentes. Carlos, eu queria que o coronel falasse um pouquinho, delegado, ele está em trânsito, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade específica do Mato Grosso e sobre a questão legal da Lei 10.931, de 19, aonde os conselhos comunitários de segurança foram colocados dentro de uma legislação própria, né? E eu queria que você fizesse um antes e um depois dessa legislação. Ok, Junqueira. Saia justa, hein? Não, tranquilo. Tá, mas vamos lá. Tudo bem. Bom, mas antes de eu falar propriamente dito da Lei 10.931, eu queria só abrir um parênteses, né? E quando a gente fala em polícia comunitária, que para muitas pessoas ainda é uma espécie de um mel na boca, a última bolachinha do pacote da segurança pública,
e que é algo como se fosse novo, novíssimo, né, ou contemporâneo, nós estamos falando de algo que foi consolidado na polícia londrina em 1829 por Robert Peel, né? Então, a Inglaterra já enfrentava alguns problemas sérios, gravíssimos na Europa, e Robert Peel conseguiu consolidar ou algumas estratégias, algumas ações, né, como bem o Gleidson explicou bem na sua fala, trazendo um pouco dessa aproximação, interação, o que chamou-se de polícia moderna. Então, ali é um nascedouro muito histórico, muito bem lembrado da polícia comunitária. É claro que teve vários desdobramentos em vários países, aí também, além do que o Gleidson também, eu vou colaborar um pouco, falar um pouco da fala dele, que foi bastante intensa e profícua. Também nós temos aquilo que Boaventura Souza Santos fala, que é a questão dos globalismos localizados e dos localismos globalizados. Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. Então, muitas das vezes, um globalismo pode ser localizado em determinada região, mas, às vezes, um localismo não dá para ser globalizado, tem que se respeitar. Nós passamos por uma experiência americana, né, que aí Trojanovics, que aqui no Brasil praticamente foi um grande literário, quem trouxe a Polícia Militar do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, que trouxe essa literatura de Trojanovics, do policiamento comunitário na hora de começar. Então, fala um pouco da experiência americana que eles enfrentavam, né? E traz algo bastante interessante, porque já é uma outra cultura. Falamos de uma cultura inglesa, falamos de uma cultura americana, e estamos falando, e vamos chegar, de repente, numa cultura brasileira, que para o sociólogo é complicado a gente dizer qual que é a característica da sociedade brasileira. Florestan Fernandes, Gilberto Freire, tentaram falar algo a respeito da sociedade brasileira, mas nós temos resquícios ainda da época que nós vivíamos aqui no período pré-colonial, na época de colonização, em que éramos colônia de portuguesa, e fomos adquirindo algum hábito da sociedade brasileira que hoje não tem como a gente pegar e apontar, que a sociedade brasileira tem um padrão, tem um paradigma social de agir, um comportamento social. Nós temos várias influências. Voltando um pouco no tempo polícia comunitária, quando chegou ao Brasil, que de repente foi passado para os estados, e aí as polícias militares saem daquela situação de simplesmente ser vista como um braço armado do Estado, do Exército, por questão de 64, durante o período militar de 64 a 85, aí vem um período Constituição Federal, direta já. Aí a Polícia Militar, de repente, ela é convidada a participar de um projeto ambicioso, um projeto que vai mudar, vai romper com muitas das suas tradições que foi construída ao longo da história da Polícia Militar, desde 1808, quando chegou Dom João VI aqui no Brasil, e que criou o primeiro grupo, né, segundo Laurentino Gomes, o primeiro grupo de polícia dentro do solo brasileiro, ainda como colônia de Portugal, no período colonial, e que ele trouxe a Guarda Real Portuguesa, que era uma das, segundo Laurentino Gomes, das forças policiais mais retrógradas da Europa. Mas tudo bem. Nós temos essa evolução que a polícia foi passando ao longo da história brasileira, da sociedade brasileira. Então, a polícia foi caminhando junto com essa sociedade. Chegamos em 88 e, de repente, nós fomos convidados, começou uma discussão dentro das universidades, a polícia tinha que mudar, tinha que alterar a sua forma de agir. Surge esse movimento de polícia comunitária, o coronel Nazaré Serquém do Rio de Janeiro trouxe essa experiência norte-americana e vários outros, Espírito Santo, coronel Júlio César, quando implantou em Guaçuí, em Alegre, aquele projeto fantástico, foram quase 30 minutos de fantástico naquela época, não é algo tão simples assim, para uma polícia militar fazer isso, e ele conseguiu, e temos várias outras experiência também de São Paulo, né? Então, São Paulo também foi bastante pioneiro em outras. Falando em termos de Mato Grosso, nós temos que no Mato Grosso que em 99, 2000 foi onde, realmente, de fato, o governo do Estado ele assumiu esse protagonismo em trazer essa experiência para dentro da segurança pública. E em todos esses estados que eu falei, eu posso estar cometendo um equívoco, mas pelo menos aqui no Mato Grosso, a Polícia Militar ela foi pioneira. Ela foi, não vou dizer cobaia, mas ela foi experimentada para trazer essa experiência de aproximação junto com a sociedade. Mas a grande questão, Junqueira, que se fazia é essa sociedade, ela estava preparada para essa nova polícia que estava surgindo?
essa sociedade, ela queria realmente uma polícia de Estado ou ela queria uma polícia de governo? Essa sociedade, ela preenchia os requisitos necessários para essa nova polícia que estava chegando, essa nova ideia, concepção de polícia bem caracterizada e bem incrustada, preconizada no artigo 144 da nossa Constituição? Esse foi um dos motivos pelo qual me instigou a buscar uma pesquisa mais profunda, que eu fui no mestrado buscar justamente essa pesquisa na área de sociologia. E ao final da minha pesquisa, ao final de 2 anos de pesquisa, e ao final de todos os trabalhos acadêmicos, eu cheguei à conclusão que a sociedade cuiabana e mato-grossense não estava preparada para esse projeto de polícia comunitária, porque ainda havia uma sobreposição dos interesses individuais em prol dos coletivos. O interesse individual meu estava acima do coletivo. Então, quando eu coloco o meu individual acima do coletivo, é algo que eu não consigo construir com civismo, com associativismo, que são pré-requisitos necessários para desenvolver atividade ou ações dessa envergadura, assim como diz Robert Putnam, quando ele fez um trabalho que ele fez na Itália, que ele verificou a questão dos governos regionais da Itália. E também Alex de Tocqueville, quando ele começou a investigar que a Europa chamava a atenção, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que estava chamando a atenção da Europa inteira, era algo diferente. Alex de Tocqueville, na sua busca, na sua Democracia da América, no seu livro que ele escreveu, ele entendeu que a sociedade precisava agir para ela tomar frente e pulso diante de algumas questões. Eu acho que isso é um pouco do limiar da gente pensar em polícia comunitária. E aí a Constituição Federal fica muito mais claro, fica muito mais interessante eu interpretar esse artigo 144 quando fala que segurança pública, né, ela é dever do Estado, nas 3 concepções, direito e responsabilidade de todos, insere a sociedade nesse contexto. E, Junqueira, não foi nada proposital e eu não tenho conhecimento se tem alguma ligação, mas eu terminei o meu mestrado, escrevi um livro, no ano seguinte surge a Lei 10.931 pela Assembleia aqui do nosso estado do Mato Grosso. Nós já tínhamos a concepção de conselho comunitário, mas eram conselhos comunitários que tinham uma outra conotação, uma outra participação na discussão, na construção de políticas públicas de segurança dentro do estado. E a lei, ela traz o que eu costumo dizer de uma contemporaneização dos conselhos comunitários e os profissionaliza para sentar-se à mesa e discutir e apresentar propostas de segurança pública para aqueles locais em que as inovações, os investimentos, os recursos, muitas das vezes demoravam anos, governos e por aí afora. Assim, eu posso talvez dizer claramente, eu posso até afirmar o caso aí que o João Ramírez vai falar um pouco de Pontes e Lacerda. Talvez se ele fosse esperar toda essa evolução que aconteceu na segurança pública em Pontes e Lacerda, talvez passaria 10, 15, 20, 30 anos, eu já estaria aposentado, já teria acontecido muita coisa e não conseguiria chegar a 10%, 15% ou 50%. Não por uma questão de não querer fazer, mas é porque são 141 municípios e estabelecer políticas para atender necessariamente, objetivamente, a necessidade de 141 municípios dentro do Estado, era uma tarefa muito árdua, muito exigente e certamente alguns municípios não seriam contemplados se fosse fazer um planejamento estratégico robusto, ainda mais em 4 anos ou em 8 anos, que é o caso de se fosse ter uma recondução do grupo que está no poder, sem pensar que depois alguém pode chegar e mudar totalmente aquilo que foi feito. Mas assim, para a gente até um pouco mais, até sintetizar, então a lei ela trouxe essa garantia, porque antes os conselhos comunitários, que na minha visão era equivocado esse pensamento, os conselhos comunitários eles eram criados, instigados por integrantes das polícias militares, não porque tinham visão equivocada, porque tinham alguma coisa que queriam de particularidade. Mas era, o entendimento que persistia era esse. Então, você busca alguém na sociedade, voluntário, alguém de boa índole, que quer trabalhar, que queira fazer um algo, e ele acabava se reunindo e a polícia militar, a Secretaria de Segurança, colocava ele na condição, dava posse a eles como Conselho Comunitário de Segurança, e aí ele começava a desenvolver uma série de atividades. Porém, havia um vínculo, e esse vínculo era um vínculo verticalizado. Se eu dei posse como Estado, eu dei posse como Secretaria de Segurança, de uma certa forma, o CONSEG estaria subordinado, de uma certa maneira,
o Conselho teria subordinado à Secretaria de Segurança e assim sucessivamente. Então, certamente, não teria como sentar-se à mesa para discutir políticas públicas. Então, e é algo que feria, na minha concepção, de plano, o conceito trazido por Tojanovics, de que polícia comunitária nada mais é que uma estratégia, uma ferramenta organizacional que estabelece a parceria entre Estado e sociedade e por aí afora. A lei, ela trouxe essa separação, ela trouxe essa autonomia e essa autoridade ainda maior, essa concepção de se desgarrar de liberdade para os conselhos comunitários de segurança. Mas ela não rompeu em nenhum momento essa parceria, que nós só não participamos desse processo eleitoral, de condução, como que tem que ser. Isso tudo é feito através da federação, que ela acaba, de uma certa forma, auxiliando, mas a própria comunidade local toma todos os caminhos legais, conforme o Código Civil e outras leis correlatas. Depois de instituído, registrado em cartório, adquiriu a sua personalidade jurídica e também junto à Receita Federal, criando o CNPJ, conta bancária e tudo mais, as parcerias são feitas junto com a Instituição de Segurança Pública e com os outros parceiros que são formidáveis. Para me finalizar, porque eu já estou extrapolando meu tempo, que aí a gente aqui em Mato Grosso tem uma parceria muito forte, Junqueira, com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O Ministério Público tem feito um trabalho excelente aqui em todos os municípios. E ele é parceiro de fazer muitas ações junto com os conselhos comunitários de segurança. Poder Judiciário, das várias maneiras, através de TAC, através de direcionamento de ações, tem feito também. Empresas privadas também têm feito isso. E algumas outras entidades públicas, como o Ministério Público do Trabalho, prefeituras municipais, a Assembleia Legislativa tem destinado verbas especiais, emendas parlamentares, tem colocado isso para ser implantado na LOA. Então, isso é muito interessante, tudo nessa parceria junto com os conselhos comunitários. Desburocratiza um pouco os investimentos, essa captação de recursos, mas em contrapartida insere a sociedade, através dos conselhos comunitários de segurança, nessa participação responsável, porque além de ele estar contribuindo, ele também empresta o seu CPF, porque se ele fizer algo de errado, ele vai ter as responsabilizações normais que tem que ter, como qualquer um cidadão que pega o dinheiro e que deveria investir e que, porventura, de repente, se perde no meio do caminho, acaba não investindo. E a proposta da Secretaria, através do nosso secretário Alexandre Bustamante, é fomentar essa prática, incentivar ainda mais, e certamente nós vamos caminhar para o ano de 2021 com uma capacitação, não só para os agentes, mas também uma capacitação, como o Gleides bem disse, para os membros dos conselhos e outras pessoas da sociedade que queiram participar desse processo, que queiram entender como que eu faço para participar desse processo. Eu acho que eu estourei meu tempo, Junqueira, você me desculpa, mas eu vou fechar, porque senão... Não tem problema. Muito obrigado. Não tem problema. Eu acho que, então, para finalizar, quer dizer, a lei, a criação da lei, ela, vamos dizer, mudou o esquadro, mas não mudou a parceria, né? Com Sim, as forças perfeito. públicas. E acho que o Gleidson também concorda com a mesma coisa. Campos, me fala. O Campos, eu queria fazer uma simples pergunta, né? Que eu particularmente já sei a resposta, né? Mas, enfim, Campos ficou responsável, né, para fazer uma compilação de toda a estrutura dos conselhos comunitários a nível nacional. Então, eu queria, Campos, que você falasse um pouquinho sobre essa questão dessa compilação e sua visão e o que você acha em relação a essa questão da lei que existe no Mato Grosso, tá certo? E do que nós podemos melhorar no que tange a segurança pública nesse contexto. Bom, estou com medo de extrapolar meu tempo também, viu? É um assunto muito empolgante, muito instigante, de um conteúdo muito vasto. Quero aqui, Coronel Carlos, mostrar aqui para o pessoal, né, o livro do senhor. Tá? Eu adquiri o livro do senhor. Oh, meu Deus, não estou encontrando aqui. Estou lendo, tá? Maravilhoso o livro escrito pelo Tenente Coronel Carlos. Não nos furta aí. Mostra de novo aí, Coronel.
a gente não pode, nós não podemos nos furtar de maneira alguma de estarmos aprendendo, e aqui nessa noite é um momento de aprendizagem. Vamos lá. Antes de nós entrarmos propriamente na questão do diagnóstico nacional, Junqueira, é importante nós fazermos aqui uma contextualização. O Espírito Santo, ele iniciou esse processo no ano de 1985, através de um decreto estadual, ainda tudo muito embrionário. O primeiro Conselho Comunitário de Segurança Pública, criado em 1988, também não foi à frente, né? As coisas elas estavam iniciando, em concomitância veio a Constituição de 1988, não só aí o artigo 144, mas eu acrescento aí à discussão o artigo 5º, tá? E nos seus incisos 16 até o 21, que falam sobre o direito do associativismo, o direito de reunião, a própria liberdade do pensamento, da manifestação do pensamento, a questão da dignidade humana. Então, nós temos outras questões que vão estar sendo agregadas aí a essa discussão no cômputo constitucional. Em 89 veio a nossa Constituição aqui do Estado, um parênteses aí para o artigo 124 da nossa Constituição do Estado, que fala que fica assegurada a participação da sociedade civil na formulação das políticas públicas de segurança. Então, perceba, já em 1989, um ano depois da Constituição Federal, nós temos, né, um preceito muito importante que o nosso Estado ele acentua. Em 1994, aproveitando as palavras do Tenente Coronel Carlos, no município de Iguaçuí é implantada a Polícia Interativa. Aquilo que nós conhecemos hoje como Polícia Comunitária, tendo como uma figura bastante representativa o nosso Coronel Júlio César Costa, então tenente à época, e ele arrastou uma multidão institucional de oficiais de praças que vieram abraçar esse trabalho, abraçar esse modelo de aproximação da polícia com a comunidade. Eu costumo dizer que é um caminho sem volta. A polícia comunitária é um caminho sem volta, porque é uma estratégia que visa aproximar e visa ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas, ouvir os seus anseios, ouvir os seus reclames, as suas dificuldades, as suas demandas, e dar o melhor direcionamento é um caminho sem volta. Tá? Falamos da parte embrionária aqui do Estado. Em 1999, nós tivemos aí 114 notícias de conselhos comunitários de segurança pública. Eu falo notícias, né, o coronel falou em 181 municípios, né? Municípios do estado de São Paulo já tem quase 800 municípios, o estado de Minas Gerais são quase 900 municípios. Então, percebam, a contabilização daquilo que está funcionando e daquilo que não está funcionando é um outro ponto, divisor de águas, de muitas dificuldades para se saber em tempo real. E aí, depois de 1999, nós tivemos, ao longo da década do ano 2000, uma redução significativa desses espaços, muitas descontinuidades. Em 2015, nós chegamos aí à quantidade de 22 conselhos comunitários, de 114 para 22. Então, as pessoas desistem do processo. A desistência, ela é uma opção, mas não é a melhor das opções, porque quando nós falamos em responsabilidade de todos, nós não podemos simplesmente colocar todas as nossas expectativas dentro de uma instituição policial. Todos precisam ter responsabilidades, né? A Constituição Federal ela não trouxe apenas direitos, ela trouxe responsabilidades, ela trouxe deveres, e essas questões elas precisam ser pesadas, elas precisam ser levadas a efeito, né? E aí, em 2015, nós começamos a fazer um trabalho no Estado de um diagnóstico desses 22 conselhos. Nós tivemos em cada um dos 22 conselhos, fazendo palestras, levando a mensagem continuem, apesar de todos os pesares, continuem, e formatamos aí um relatório de pesquisa, com esse diagnóstico, apontando as dificuldades, apontando os problemas, e a partir disso me ocasionou uma dúvida muito grande. Primeiro, o que está acontecendo em nível nacional? O que são conselhos comunitários
no Acre, o que são conselhos comunitários em São Paulo, o que são conselhos comunitários no Rio Grande do Norte, enfim. Nas unidades da federação, dentro de um país gigantesco, nós temos vários países dentro de um mesmo país, nós fazemos fronteira aí com 15, 16 países, temos uma fronteira com o Oceano Atlântico gigantesca, é muito diferente de você ser uma ilha e ter um controle um pouco mais efetivo daquilo que entra e daquilo que sai do país. Então, percebam, a partir dessa dúvida, nós começamos a fomentar essa ideia do diagnóstico, conversamos bastante com o Gleidson, o Gleidson topou a ideia da gente montar esse diagnóstico dentro de uma perspectiva de um respeito muito grande de tudo aquilo que está sendo construído em nível nacional, tudo aquilo que já existe em nível nacional. Existem problemas e pontos positivos em todas as localidades, em todas as arquiteturas. E aí, dentro desse diagnóstico, Junqueira, nós não temos aqui um diagnóstico pronto. O que eu vou passar aqui são dados preliminares. Separei alguns dados preliminares de uma forma bastante cautelosa ainda, né? Porque, só para você ter uma ideia, fazer uma pesquisa desse tamanho, envolvendo todos os estados do país, nós emitimos ofícios para todas as polícias militares do Brasil. De repente, nós descobrimos que haviam secretarias de segurança pública que estavam envolvidas na coordenação, nós descobrimos que haviam FECONSEGs envolvidos na coordenação, que haviam duplicidades, né, de instituições que faziam essa interface junto aos conselhos comunitários no país. Então, percebo, das 27 unidades da federação, 24 possuem conselhos comunitários de segurança pública. E sobre a natureza dos conselhos, para se ter uma ideia, a natureza dos órgãos de coordenação e fomento das atividades alusivas aos conselhos, 22 são órgãos públicos estaduais, 6 são organizações da sociedade civil e uma fundação, né, que é o caso do Rio de Janeiro. Como eu falei, existem estados que há concomitância. Nós temos uma Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, na Bahia, e uma Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública na Bahia. Nós temos uma FECONSEG dentro de Sergipe, por exemplo. Tá? E nós temos estados que, por exemplo, são as polícias militares que fomentam, como é o caso aqui do estado do Espírito Santo, como é o caso da Paraíba, como é o caso, por exemplo, do estado de Minas Gerais. Tá? Sobre o número de conselhos no país, vamos lá, nós temos o Interregno, uma quantidade de conselhos que orbita em torno de 2.359 a 2.417 conselhos. Aí você pode me perguntar, mas Campos, por que não o número exato? É exatamente por conta de nós termos algumas duplicidades dessas organizações em determinados estados, nós acabamos recebendo fontes diferenciadas de dados, né, e aí nós temos que respeitar essas fontes e fazer a alusão, porque depois, no final, nós vamos ter um relatório de pesquisa, e esse relatório de pesquisa ele vai fazer todos os apontamentos, todas as observações. Montamos um grupo de trabalho, um grupo no WhatsApp com todos os respondentes dessa pesquisa, dessas perguntas que foram formuladas. Estou tendo um trabalho gigantesco, viu, Coronel Carlos? Gigantesco para a gente poder estar disponibilizando. Fizemos uma determinada etapa, postamos no grupo, precisamos da correção de todos. Por quê? Porque é um trabalho que precisa ser feito a várias mãos. Nós não podemos excluir ninguém. Nós temos que dar ouvidos a todos dentro desse processo que se chama democracia. Mesmo discordando, muitas vezes, de determinada arquitetura, nós temos que ouvir as pessoas. De repente, existem coisas boas ali, tá? Existem coisas boas que podem estar sendo aproveitadas, existe um histórico, existe um passado, existem estradas pavimentadas. Então, esse processo de audição é um processo fundamental. Eu acho que é muito mais importante nós aprendermos a ouvir dentro dessa sociedade líquida e absurdamente caótica que nós estamos vivendo, em que as pessoas não conseguem mais conversar, mais dispor da sua atenção. Nós temos que tentar rotacionar esse tipo de conduta, exatamente para um viés mais acolhedor, mais receptivo, de maior análise, de maior compreensão, com mais calma, com mais tranquilidade, como já dizia Lenine. Tá?
Então, aqui dentro do Estado do Espírito Santo, só fazendo uma menção, o coronel falou sobre alguns pontos doutrinários. Isso aqui é uma cartilha que nós publicamos, diga-se de passagem, eu já disponibilizei um link, né, para o Junqueira, com uma quantidade de materiais fartos aqui do Estado. É uma cartilha muito sintetizada sobre a atuação dos conselhos, formulada por nossa diretoria. Em nenhum momento tem nenhum tipo de caráter impositivo. São informações e orientações para a sociedade, exatamente para incentivar que essa mesma sociedade ela possa se reunir em torno dessa temática fundamental no que diz respeito à segurança pública. E dentro dessa cartilha nós temos lá o que são os conselhos, quais que são as suas importâncias, as sugestões de como fazer essas reuniões, sugestões do desenvolvimento de reuniões, as interações possíveis, por que os conselhos devem possuir autonomia, ênfase na educação e prevenção, quem pode compor uma chapa, perigos que precisam ser evitados, como os denuncismos ostensivos. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso, pessoas que acabam denunciando de maneira ostensiva determinado delito e acaba se expondo desnecessariamente. Isso é um problema muito sério, muito grave, que precisa ser cautelosamente abordado. Valores a compartilhar, o coronel Carlos falou aí sobre a questão dos interesses individuais, muitas vezes prevalecendo sobre os interesses coletivos. Isso, infelizmente, ocorre. Parabenizo aí o Junqueira de estar fazendo essa live fora do período eleitoral, até por conta da relevância e da importância, e principalmente da profundidade que nós precisamos ter dentro dessa temática. Nós não podemos mais construir projetos de segurança pública efêmeros, baseados, muitas vezes, em questões episódicas. Aconteceu uma grave crise, como o coronel Jorge da Silva fala, né, montam-se os mutirões, montam-se as comissões, montam-se todos os projetos, cadê a filosofia de polícia comunitária, cadê Trojanovics, cadê Buquerolx, David Bailey, né, Dominique Monjardet, Luiz Eduardo Soares, e tantos outros autores dentro da temática de polícia comunitária, que eu labuto também há mais de uma década como professor e coordenador de todos os cursos de formação, habilitação e aperfeiçoamento de polícia comunitária no nosso estado. E depois surge uma nova crise e nós vamos estar agindo de maneira repressiva. Não dá mais para a gente trabalhar dessa forma. Sugestões de pautas, por exemplo, né, eu acho que é importante da gente estar fazendo um parêntese nesse sentido, Junqueira. Pautas como som alto, como imóveis abandonados, lixos expostos, arbustos sem poda, iluminação precária, altos consumos de bebidas alcoólicas, rachas de trânsito, vias de fato, jogos de azar, consumos de drogas ilícitas, eventos clandestinos, horários de funcionamento de bares, perturbação ao sossego em geral, pichações, incêndios espontâneos ou com causas humanas, furtos e roubos diversos, problemas de trânsito, violência escolar, bullying e correlatos, problemas de ordem ambiental, de desastres naturais. Então, perceba, essas questões todas, elas têm a ver com segurança pública. Uma iluminação precária, nós vamos voltar lá na teoria das janelas quebradas, de George Keeney, no início da década de 80, que falava sobre a questão do abandono ser algo motivacional para a incidência dos delitos, ou seja, o abandono acaba incitando o cidadão ao cometimento de delitos, e é algo que precisa estar sendo corrigido, precisa estar sendo ajustado. Quando nós observamos as Cracolândias, por exemplo, são localidades com problemas gravíssimos, localidades com problemas antigos, de raízes profundas, e que exige de nós uma visão intersetorial e multidisciplinar. Nós não podemos mais... acabou a época de nós ocuparmos militarmente uma determinada localidade sem entender, como o Marcos Rolim fala lá no seu livro Procurando Antes da Correnteza, no capítulo 2 da Síndrome da Rainha Vermelha. Ele cita uma fábula de um rapaz que passa por uma localidade e um córrego muito, muito forte, e ele observa uma criança se afogando, ele entra naquela correnteza, consegue salvar aquela criança. No outro dia, a mesma coisa acontece, outra criança se afoga, os tempos vão passando, ele vai tentando salvar aquela criança, cada vez mais a vida dele vai sendo colocada em risco, e a criança e ele ganham grandes chances de no futuro perderem a vida.
Então, a fábula diz o seguinte: nós estamos preocupados com o que está acontecendo antes da correnteza, as causas da criminalidade, né, as determinantes da criminalidade, como fala lá o Daniel Cerqueira, o Valdir Lobão, pesquisadores, né, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, citam 9 teorias que tentam buscar as origens da criminalidade. Perceba, a questão ela é muito séria, ela é muito complexa, envolve vários atores dentro da sociedade civil. E essa questão precisa ser levada a efeito com seriedade, com sistematização e principalmente dentro de uma visão de longo prazo. A nossa cultura é uma cultura episódica, é uma cultura efêmera. Os programas televisivos, geralmente, eles abordam os efeitos, eles não entram nos vieses mais profundos sobre o que originou toda aquela criminalidade. Então, nós precisamos aprender a ouvir a população, aprender a sermos criticados. Ser criticado é fácil? Não é. É difícil. Mas nós temos que aprender a sermos criticados até para que nós possamos modificar a nossa postura, modificar os nossos serviços. Nós não estamos com a razão absoluta, né? Tudo é muito relativo, como já dizia Albert Einstein, né? Tudo é muito relativo, nós precisamos relativizar as coisas, precisamos conversar e debater muito. Porque se não for assim, nós vamos ter políticas unilaterais e continuando fazendo mais do mesmo. Com relação à lei, Junqueira, eu fiz algumas pontuações aqui, primeiramente parabenizar o deputado, parabenizar o Estado do Mato Grosso pela lei, que é uma lei que veio realmente a somar, legitima a atuação das organizações da sociedade civis enquanto entidades de direito privado que precisam e que merecem ter atenção, merecem ter voz, e estão dentro de uma estrutura legal, diga-se de passagem, né? Nós estamos falando aí do artigo 5º, incisos 16 a 22 da Constituição Federal, nós estamos falando dos artigos 44 a 61 do novo Código Civil Brasileiro de 2002, então nós estamos falando de estruturas legalmente representativas e que elas não podem estar sendo alijadas do processo, né? Trouxe também em evidência a questão da FEConseg do Mato Grosso. Eu achei importante como órgão que pode representar os interesses dos conselhos, muito embora essa relação ela não pode ser uma relação também hierarquizada entre FEConseg e conselhos, porque existem questões que precisam estar sendo muito discutidas entre eles, organização da sociedade civil com organização da sociedade civil, né? Então é um diálogo horizontalizado e não verticalizado. Trouxe as finalidades dos conselhos lá no artigo 4º, e os respectivos incisos, e alguns aspectos administrativos também dentro do artigo 10º. Trouxe a liberdade da captação de recursos públicos. Esse é um tema muito sensível, muito delicado, porque captar recursos públicos, eu faço uma alusão aqui à Lei Federal 13.019 de 2014, que estabeleceu lá o marco regulatório das organizações da sociedade civis, que retrata exatamente todo um arcabouço de captação de recursos públicos. Captar recursos públicos não é algo simples, não é algo fácil, envolve prestação de contas, envolve toda uma seriedade, profundidade e, inclusive, capacitação aos integrantes desses espaços. É muito interessante, eu conheci bastante o trabalho do Mato Grosso através do Tenente Coronel Carlos, algumas aquisições, e aí eu até avanço um pouco na minha abordagem de construção até mesmo de projetos locais, né, projetos sociais locais, campanhas de orientação, né, enfim, existe toda uma gama de possibilidades, um leque muito grande de possibilidades que nós temos aí com esse trabalho envolvendo o terceiro setor. Agradeço, Junqueira, e peço aí também perdão aí pelo excesso aí do tempo, viu? Fique em paz, fica tranquilo, Campos. Até isso vai exatamente de encontro com o que o Gleidson falou, e uma coisa que nós precisamos levantar e colocar é que a sociedade civil ela tem que se fazer também presente da forma, né, que a lei determina, ou dentro dos outros estados, de qualquer maneira, a sociedade civil também precisa entender o seu papel, não é? Então, falando em sociedade civil,
Ramires, eu queria falar contigo e eu principalmente queria que você contasse um pouquinho da questão. A gente está tendo um programa. Eu até ia colocar um vídeo, que seria o vídeo lá da Politec, né? Para você falar a respeito do teu trabalho, né? Como consegue, e dos avanços que vocês tiveram aí no Mato Grosso, inclusive com a questão especificamente pontual, que eu estou sabendo, da Politec. Boa tarde novamente a todos. É o seguinte, a gente contar a história do Consegue Pontos Lacerda, eu vou ficar aqui quase um ano falando. Vocês estão me escutando aí bem, né? Bem. Tá. Mas assim, a gente começa com alinhamento. Eu já fui conselheiro, sou membro nato do Consegue, o Coronel Carlos esteve trabalhando aqui na nossa cidade. Tive o prazer de conhecer o delegado Claudinei também. Inclusive, tem um nosso companheirão aqui que ajudou a reformar o CIS, que está na Senasp, o Dr. Carlos Bock, o delegado que era daqui, está aí em Brasília. E a gente fica muito contente porque o nosso Consegue, mesmo com a lei já 10.931 de 2019, desde 2016, a gente recebe já, capitaniza, recebe recursos do Ministério Público e Poder Judiciário, através dos TACs, né, os termos de ajustamento de conduta. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho diferenciado, né, graças a Deus e ao Poder Judiciário e ao Ministério Público que deram respaldo para nós. Nós conseguimos reformular aqui o CDP, fazendo monitoramento, a PRF, que também é parceiro das Forças de Segurança. Aqui a gente tem uma integração de todas as Forças de Segurança. CDP, PRF, Corpo Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, a 27ª Seleção, que faz parte do DETRAN, e também a Politec. E a gente começou em 2016 fazendo uma reforma, né, porque a Politec aqui era num prédio, uma casa alugada, ela é improvisada, atendia só a parte mais, que era só os peritos, né, na hora que tivesse algum crime. A identificação civil ela era feita no CISC, né, que era na delegacia municipal. E então hoje a gente, né, conseguiu já fazer, depois de todas essas reformas, a gente conseguiu fazer também aqui em Pontos Lacerda, com a integração de toda a sua segurança, um canil integrado, onde a gente tem o Bombeiro Militar, a Polícia Civil e a Polícia Militar, com esse trabalho de cães adestrados, com o pastor Vega Malinoais. Depois fizemos a central de monitoramentos, né, que a gente fez também, com a ajuda da sociedade civil organizada. E, por último, esses 2 prédios que a gente já entregou, assim, entregamos aos técnicos, né, os peritos da Politec, dia 21 de setembro, e agora vamos entregar, se Deus quiser, dia 30. O Coronel Carlos já está intimado a vir, o doutor Claudinei também. A gente vai entregar dia 30, se Deus quiser, a gente consegue entregar para os militares do Corpo Bombeiro, porque elas estão numa sede emprestada do DENIT. A Politec era numa casa alugada. Voltando só a Politec, a gente consegue hoje agregar as 3 áreas principais, que é a perícia criminal, a identificação criminal, a identificação civil, a balística, nós temos também a necropsia, né? O Dr. Okada, o diretor-geral da Politec de Mato Grosso, junto com o nosso trabalho de construir essa sede, a gente fez área de inspecção de viaturas, a gente tentou fazer do máximo possível para poder seguir um projeto que eles haviam mandado para nós, inclusive é modelo no estado de Mato Grosso, mas ainda está em São Nosso, é o modelo para eles fazerem ainda, né, em outras cidades, mas a gente consegue integrar todas as áreas mais importantes da Politec. A gente acompanhou, eu sou formado em edificações, né, e a gente conseguiu fazer esse prédio muito lindo, com pouco dinheiro e com alta, sabe, a gente conseguiu também, pela Politec, uma máquina que é a identificação final de drogas, né, que a gente fazia o teste definitivo, que só em Cuiabá tem, né, o Coronel Carlos sabe disso. O Coronel Carlos acompanhou aqui, o nosso Consegue é muito interativo, porque a gente trouxe para nós o LAI, os Rotary Clubes, clubes de serviço para agregar com a gente. A gente faz projetos sociais, nós temos aqui a Guarda Mirim, que é da Polícia Militar, Bombeiros do Futuro, que são do Bombeiro Militar, nós temos Judô e Vida. Anteontem entregamos, através da doutora Michele, da área ambiental, promotora, kimono, tatame, 90 metros de tatame. A gente tem aqui o projeto Capoeira, são vários projetos, a gente ajudou um projeto Menina Feliz, que a gente tem que fazer esses projetos, porque não adianta só atuar na segurança pública, na sua segurança, a gente tem que fazer um trabalho preventivo, ou seja, a gente tem que criar projetos sociais para tirar os jovens da marginalidade, né? No caminho obscuro.
Nós moramos em fase de fronteira, né? Ponta da Serra faz fronteira com a Bolívia, e a questão aqui é muito narcotráfico, né? Vocês sabem a dificuldade que tem, e a gente tem uma deficiência muito grande em efetivo, principalmente para as forças de segurança, mas a gente fez um trabalho bonito e, graças a Deus, tem sido reconhecido. Eu agradeço a FEConseg de me colocar como diretor para coordenar aqui a parte oeste. A gente conseguiu já, Figueirópolis, a gente conseguiu já fazer com que Figueirópolis já esteja andando. Castro, a gente também demos um apoio. A Vila Bela também está engatinhando para ser, porque a sociedade civil organizada tem que participar da segurança. A gente tem cobrado os gestores públicos, não só o governador, mas os prefeitos. A gente fica até às vezes sem graça, porque a gente cobra tanto os prefeitos que eles até acham ruim com a gente, mas a gente está aqui para agradar ninguém, a gente está representando a sociedade com independência. A político, sabe, a gente sempre tem que ver esse lado. Nós não estamos aqui para puxar a sardinha para ninguém, né? A gente está aqui para querer o certo para a sociedade bem. E os projetos sociais são importantes. A gente entregou a Politec, vai ser inaugurada agora até no começo do ano. E o bombeiro também a gente está conseguindo, a gente tinha um projeto de 500 metros quadrados, mas a gente fez uma área de viatura de 100 metros quadrados também, desinfecção de viaturas, e agora estamos fazendo uma garagem de 350 metros quadrados também, para poder agregar os projetos sociais. Eu quero falar também muito sobre o Poder Judiciário e o Ministério Público, sem eles eu não teria feito o que a gente fez, entendeu? A doutora Michele, da Justiça do Trabalho, né, que também tem a parceria do Ministério Público do Trabalho, fez vários projetos aqui dentro, temos trabalho no CDP, marcenaria no CDP, o Conseg fez dentro da instituição do CDP, uma fábrica de lajotas e bloquetes, recuperamos fazerem o trabalho, reeducando, a gente chama de reeducando, reeducando, fazerem os bloquetes para a prefeitura colocar em lugares públicos aqui. Também a doutora Michele ajudou a PAI, várias entidades, ela deu 3 viaturas, eu estou fazendo até um comunicado que ainda não é comunicado público. A doutora Michele deu 2 caminhões aqui para os bombeiros da 8ª CBM, que são exclusivos para Ponta da Célia, e vai entregar um Jeep agora, que no dia da inauguração do bombeiro, ela vai entregar um Jeep, que eu estou até o capitão Michael, comandante da 8ª CBM, vai ficar bravo comigo, que eu estou em cadeia nacional falando isso aí. Vocês viram a parceria que o Ministério Público e Judiciário tem conosco. Quero falar em nome do doutor Frederico, da doutora Regiane, do doutor Paulo, que é da área civil, do doutor Frederico, da área criminal, que agora está na civil, doutora Regiane Ambiental. A gente conseguiu dar 300 placas de sinalização para a nossa cidade através de projeto na área ambiental, que o prefeito colocou através da Companhia Municipal de Trânsito Urbano. E o Coronel Carlos acompanha a gente no Instituto Federal. Aqui na época da pandemia a gente conseguiu fazer álcool glicerinado, né? Com relação à máscara de acetato, a gente comprou impressoras 3D, né? Demos recursos para o Instituto Federal de Mato Grosso. Então a gente faz a parceria. O Conseg aqui, graças a Deus, é o nosso trabalho, o trabalho de todos os conselheiros. É respeitado porque a gente trabalha com lisura, né, e honestidade, e acima de tudo é o companheirismo. A gente não pode trabalhar sozinho. Quem que trabalha sozinho, sempre o problema cai na cabeça de um só. Quando você trabalha em grupo, né, você consegue agregar valores. E eu quero só, sabe, agradecer a confiança da CESP. A gente fez a CESP, o Ministério Público, o Conselho de Segurança Pública, a CESP e o Ministério Público. Fizemos um acordo com uma empresa particular que doou R$1 milhão para a gente construir essas 2 obras de 500 metros quadrados. A gente acabou fazendo, a gente vai fazer em torno de uns 1.600 metros quadrados, porque aumentou tanta coisa para fazer. Mas aí o Ministério Público e o Judiciário conseguiram aumentar esse valor em nome do Dr. Cláudio, que é o nosso diretor do Fórum de Ponta Sérgio. Então, assim, a gente fica só... eu estou saindo agora, né, que eu assumi em 2016, aí me fizeram ficar até agora, final do ano, mas eu estou com uma missão cumprida. Eu acho que o avanço de Ponta da Serra foi em 200 anos, eu acho que 2 anos é pouco, mas eu não quero pegar esse mérito sozinho, porque eu agradeço a todas as entidades, instituições que nos apoiaram, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, nós temos aqui policiais militares, civis, dedicados, bombeiros militares, o pessoal da Politec aqui é 10, sabe, CDP, nós tivemos Marcelo, estamos com o Marcelo, a gente tinha o Nelson. A Ciretran também tem feito um trabalho bonito, a gente conseguiu um pátio através de uma parceria com o governo do estado. A gente tem dificuldades, às vezes, com a gestão pública, que às vezes não apoia tanto os nossos projetos, né? É nosso trabalho. Mas, às vezes, assim, fica um pouco como se fosse uma disputa, né? A gente não disputa nada, a gente quer o bem da sociedade. Mas a gente só tem a agradecer
Mas isso aí acontece, é o ciúme, né? A vaidade, as coisas que as pessoas às vezes vê a gente fazendo, e às vezes acha que a gente está fazendo para o bem individual, né? Mas a gente sempre está para o bem coletivo. Tivemos um problema muito grande agora nessas eleições, mas a gente leva tudo de boa, porque a gente é macaco velho, a gente tem que levar a vida de boa. As experiências vêm para a gente aprender, a gente, né, vive aprendendo e morre sem saber. Eu agradeço a todos aí, se tiver alguma coisa que eu possa responder, mas eu só tenho alegria. A segurança pública, para mim, é um sonho, né? Tivemos vários delegados que passaram aqui, nós tivemos a dança das cadeiras agora, mudamos vários delegados aqui, agora Maurício, Alexandre, veio a doutora Bruna, veio o doutor Brendo, veio vários delegados para cá, Marcos, saiu o Cleito, os promotores vão sair também. Então, assim, é a vida que segue, mas a sociedade só ganhou porque o que nós fizemos foi trabalhar o social para poder evitar o crime no futuro, trabalhamos dentro das instituições e preparamos as instituições para atender bem a população, porque as instituições não é para atender as forças de segurança, é para atender a população. Então, a gente fez um trabalho que a gente só agradece o apoio que nós tivemos e bola para frente que atrás vem gente. Obrigado, Ramires. Opa, estamos aí. A tua fala é muito interessante, muito importante. Por quê? Porque isto é possível, né? E aí eu volto para o Gleidson, dentro daquela sua resposta no final, óbvio, não é um protagonismo, né, do município, mas se você tiver, né, esta corrente com todos os elos, né, absolutamente ligados e com todos no mesmo, né, no mesmo foco, é que a gente vai chegar a uma questão de segurança pública de excelência. O deputado está tentando entrar, né? A gente está vendo aqui o que está acontecendo na questão técnica. Eu já, de antemão, antes do Gleidson, eu vou dizer que o material que o Campos falou, ele vai ficar fixado na live. O Campos me passou o material e, eventualmente, tanto o Gleidson quanto Tenente Coronel Carlos, se quiserem, a gente fixa um material de vocês. Gleidson, vamos lá, vamos falar dessa corrente, né? Que, afinal de contas, a gente não pode deixar quebrar. Quanto tempo eu tenho? Uns 3 minutos, vai. Tá certo. Bom, essa corrente, eu fico muito feliz, inclusive, quando eu percebo nas pessoas aí do Coronel Carlos, principalmente na pessoa do Sr. João Manuel Ramires, eu fico muito feliz e estou sentindo falta das reuniões comunitárias que eu muito participei. Como eu estou numa função meio, não na função fim, a gente acaba distanciando um pouco da sociedade. Mas nesses 20 anos de polícia, inclusive antes de ser policial no Tocantins, eu era polícia em Minas Gerais, e como soldado que fui lá, então eu sei perfeitamente como são os trabalhos comunitários, os trabalhos voltados para a comunidade, e eu digo que essa corrente, ela se dá, em especial, eu não estou conseguindo acessar aqui, porque a minha tela ela saiu, mas assim, ela se dá principalmente pela participação da população, e eu queria enaltecer aqui a participação na pessoa aí do presidente do Conseg, né, da FEConseg do Mato Grosso, o senhor Ramires. Agradecer a todos os participantes que estiveram presentes na live. Eu vi, viu, Coronel, o tanto de membros dos conselhos comunitários aí participando dessa live, e eu fico muito feliz. E percebo que essa corrente que é falada, ela não tem outra forma de consecução de objetivos, se não for a partir da união de esforços. Eu até aproveito para tentar encaixar as respostas que eu consegui ainda colocar no Facebook. Teve um colega que falou que no Amazonas não tem parceria. Gente, por mais que a gente crie políticas públicas nacionais, a execução vai depender necessariamente de quem está na ponta. O cidadão e a segurança pública, né? Perguntaram sobre em que medida a Polícia Comunitária aparece no Plano Nacional de Segurança Pública. Eu digo, Polícia Comunitária é uma filosofia, uma estratégia institucional. Ela está permeada em todo o plano. Agora ela vai depender de práticas a partir das forças de segurança e da população. Em especial, eu quero destacar aqui posicionamentos feitos, inclusive pela senhora Flávia Portela, que eu já tive a oportunidade de conversar com ela. Ela é presidente da Federação de Conselhos Comunitários daqui do Distrito Federal e tem procurado uma coisa muito importante, que é a capacitação dos Conselhos Comunitários de Segurança. Outrora já aconteceu também, e me fui informado aí que foi realizado em parceria, né, com o Ministério da Justiça,
sob a instigação do Conselho Comunitário de Segurança Local, e é isso. Essa união de esforços, principalmente, Junqueira, no que tange essa mãos dadas aí, ela tem que ser uma coisa que parte dos dois lados. Ah, mas se não está acontecendo no meu lado, procure instigar cada vez mais. Não é possível que em uma cidade não haja uma pessoa da sociedade que queira, não haja um profissional de segurança pública que queira envidar esforços para poder atingir o bem maior, que é a tranquilidade pública, a salubridade pública e a segurança pública, aumentando o índice de desenvolvimento humano, aumentando a sadia qualidade de vida, e essa pacífica convivência entre as pessoas. Então, essa união de esforços, ela se dá principalmente pela parceria polícia-comunidade. A polícia não está dando aberturas. Gente, nenhuma instituição pública é de portas fechadas. Nenhuma. Teve um outro colega nos comentários que falou que os conselhos comunitários não são remunerados e fazem com que dificulte, inclusive, até o deslocamento deles. Gente, hoje nós estamos fazendo contato virtual. Então, não vamos nos amarrar a minúcias que, porventura, venham a emperrar. Eu já estive na condição de cidadão, sou cidadão até hoje, óbvio, mas já estive na condição de cidadão não profissional de segurança pública, procurei a segurança pública. E quando não tive respostas compatíveis e condizentes, eu procurei de uma forma mais intensa, consegui a resposta e criei amigos, laços. Então, acontece mais ou menos dessa maneira, Junqueira. É isso. Maravilha. Carlos, eu queria que você pontuasse. O deputado, volto a frisar, ele está tentando entrar, a gente está com um problema técnico, ele não está conseguindo acessar, né? Carlos, me fala um pouquinho aí, considerações finais, vamos ver se o deputado consegue entrar e a gente consegue abrir a ele a fala. Ok, Junqueira, eu quero, as minhas considerações finais, quero deixar um registro ao coronel PM Clarindo Alves de Castro. Ele é um coronel da reserva remunerada aqui do estado do Mato Grosso. Foi uma das obras deles que me trouxe muita inquietação nessa relação, nessa parceria da Polícia Comunitária, quando nós falamos dessa relação do Estado e sociedade, quando ele é mestre em educação e na dissertação de mestrado dele, ele verificou, ele pesquisou sobre a questão se os cursos para líderes comunitários, eles eram uma reprodução ideológica ou se eram realmente uma democratização das políticas de segurança pública. E aí ele acabou escrevendo um livro, Polícia Comunitária, Democratização da Segurança Pública, lançado em 2018, está vendendo em vários locais aí. Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Agradecer a minha família, eu quero agradecer ao secretário de Segurança Pública aqui do Estado do Mato Grosso, doutor Alexandre Bustamante, pela oportunidade de estarmos à frente da Coordenadoria de Polícia Comunitária da Secretaria de Estado. Coronel Fortes, Victor Paulo Fortes Ferreira, que é o secretário adjunto. Eu quero agradecer a federação aqui do Estado do Mato Grosso, que tem sido muito parceira nesse projeto, né? Principalmente com o advento dessa lei, 10.931, agradecer os membros dos Conselhos Comunitários de Segurança dos municípios, que eles têm sido muito receptivos e têm entendido muito essa nova roupagem ou esse consegue contemporâneo, e dizer que a coordenadoria está sempre pronta, tanto na pessoa do coordenador, Tenente Coronel Carlos, como da sua equipe, Tenente Valério, Gilberto, Valdemir, Felipe, Silva, Cândido. Nós estaremos sempre à disposição para podermos ajudar e podermos contribuir para que mais vezes a sociedade possa participar e se engajar e realmente, de fato, de direito, discutir políticas públicas de segurança e sentar-se à mesa. Então, essa é a nossa proposta e a nossa ideia. E é um privilégio imenso, Junqueira. Quero parabenizar você por estar levando essa temática em rede nacional e fazer esse momento aqui de aprendizado, discussão dialógica, de agregar conhecimento junto com o Major Campos, com o João Ramires, com o Gleidson, contigo, né? Certamente isso aqui é um momento único, muito ímpar, vai ficar muito marcado na minha vida profissional e vida pessoal. Agradeço imensamente de estar aqui compartilhando com os senhores esse momento imensamente gratificante para mim e enriquecedor e agregador. Carlos, Coronel Carlos não precisa agradecer nada, a gente que tem que agradecer, até porque é aquilo que o Gleidson no começo falou, o Carlos falou, o Campos falou,
se a gente for ficar falando de segurança pública, a gente tem aí, sei lá, 2 anos de conversa, né? Porque, afinal de contas, o tema, né? O tema segurança pública, ele não tem fim, né? Campos, me fala das questões, né, que nós conversamos, multissetoriais, quer dizer, a sociedade tem que fazer parte, né? A sociedade tem que ter aquele pertencimento, né? E aí em Espírito Santo, como que está sendo, e essas questões, né, são muito importantes, e nós já conversamos, e você me foi um professor naquele bate-papo. Nós somos eternos aprendizes, Junqueira, né? Eternos aprendizes. Acho que o trabalho é um trabalho de longo prazo. Nós vamos construindo uma estrada com acertos, com ajustes, com desafios. No caso do Estado do Espírito Santo, em outubro do ano passado, nós reunimos todos os presidentes dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública no auditório do nosso Hospital da Polícia Militar, e nós discutimos amplamente uma forma de nós criarmos uma instituição que pudesse estar sendo representativa desses conselhos que foram formados lá na década de 90. Até para que nós pudéssemos amarrar as pontas. E nós concordamos, eu particularmente concordo de uma forma muito emblemática, com o trabalho das federações dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública. Há problemas nas federações? Com certeza que há. Há ajustes que precisam ser feitos? Há ajustes que precisam ser feitos, como na fala do senhor Ramírez, né? Existe um trabalho comunitário que está sendo desenvolvido, nós estamos lidando com pessoas, com diferentes interesses, e a arquitetura, ela tem uma importância? Tem. Mas eu acredito que a importância maior está centrada nas pessoas, nas condutas das pessoas, em suas honestidades, em sua sinceridade diante de uma causa que é pública. Existem objetivos que são comuns, há divergências? Há divergências. Como é que eu lido com essas divergências? Conversamos sobre isso, né, Junqueira? Como é que eu lido com as divergências? Será que eu vou lidar com as divergências de uma forma meramente grosseira, anulando completamente a opinião do outro? Não, em hipótese nenhuma. Nós precisamos acolher e precisamos verificar que, de repente, existem ideias que são muito melhores do que a minha. E qual que é o problema nisso? Eu acho que nós precisamos repensar essas questões, repensar os valores que nós precisamos agregar para uma instituição. E daquela reunião lá no auditório do HPM, nós foi retirada uma comissão, nós trabalhamos junto com lideranças comunitárias, estamos trabalhando, houve uma interrupção por conta da questão da pandemia, na construção de um estatuto. Recebemos aí alguns modelos do Sergipe, da Bahia, do Amapá, do Amazonas, de federações de lá, mas nós estamos debruçados em torno desses estatutos, estamos contando com o apoio de um advogado especialista em terceiro setor, o senhor José Carlos Soares, de Sorocaba, uma pessoa com quem nós temos comunicado muito. Nesse material que nós estamos disponibilizando, existe um manual de orientações aos Conselhos Comunitários de Segurança Pública que nós desenvolvemos em parceria com o Dr. José Carlos Soares, lá de Sorocaba, entendendo o Conselho Comunitário de Segurança Pública como realmente entidades de direito privado, entidades de terceiro setor, autônomas, mas não completamente independentes. A independência, nós nos remontamos ao início do século XIX, né? Independência ou morte, não. Nós não podemos considerar nenhuma instituição independente. Autonomia é muito diferente de independência. A autonomia, ela está mais ligada à questão da interdependência. Como retrata o nosso coronel Jorge da Silva, na sua obra chamada Criminologia Crítica, ele fala que os conselhos comunitários de segurança pública eles precisam ser autônomos com relação ao poder público,
muito embora devam estar trabalhando de maneira integrada com eles. Se há, por exemplo, uma captação de recursos, é captação de recursos muitas vezes do poder público, olha só a integração. Então há uma devolutiva, há uma prestação de contas, há responsabilidades envolvidas nessa relação jurídica. Então nós pretendemos, Junqueira, através do desenvolvimento dessa FEConseg, trabalhar um estatuto muito bem detalhado, muito bem construído. Sabemos dos modelos que existem pelo país, mas nenhum texto é um texto absoluto, né? Se nós pegarmos todas as monografias que nós fizemos, né, todos os textos, todos os artigos que nós fizemos há anos atrás, com certeza eu iria desmontá-lo todinho. Exatamente por quê? Porque a vida é dinâmica, como há uma frase lá do Maquiavel, né? Se os tempos mudam e os comportamentos não se alteram, então é a ruína. Nós precisamos entender as mudanças como ponto de partida de alterações, de ajustes, e nada é uma construção sólida. Nada é uma construção sólida. Nós temos que entender tudo isso como uma construção contínua, de ajustes, de visitar, de revisitar, de realinhar as coisas. Eu acredito Até muito... porque a vida muda, né? Exatamente, assim como a vida muda. Bauman já falava isso, né, nas suas várias obras, falando sobre a liquidez dos tempos, a liquidez do amor, a liquidez na sociedade. Essa liquidez ela é perigosa porque ela acaba com os vínculos entre os seres humanos, e os vínculos eles são construídos no dia a dia, no cotidiano, no bom dia, no boa tarde, no boa noite, nas reuniões, né, no respeito mútuo, no respeito à opinião do outro, ainda que eu não concorde com ela. Então, é isso, Junqueira. Nós esperamos muito que esse trabalho ele seja desenvolvido da melhor forma possível aqui no Estado, mas sem estar desvinculado a tudo aquilo que está acontecendo no cenário nacional, em uma parceria muito grande com a Senasp e com um respeito muito grande com os trabalhos de todos os estados. Sem sombra de dúvidas. Deputado delegado Claudinei Lopes. Demorou, mas chegou. E como diz aquele velho ditado, os últimos poderão ser os primeiros, eu gostaria primeiro de parabenizá-lo e gostaria que o senhor falasse aí sobre a Lei 10.931, de sua autoria, qual é o papel dela no Conselho Comunitário de Segurança e qual a importância que o senhor vê como deputado, mas, mais do que isso, como delegado, que o para que nós possamos, eventualmente, frutificar essa lei em outros níveis, vamos assim dizer. Bom, boa noite a todos. A gente teve um pequeno atraso, houve uma confusão de horários que a minha equipe tinha falado 18h50, mas não tinha confirmado que seria horário de Brasília. E eu estava vindo de um evento em Cuiabá, então cheguei em cima da hora e acabamos tendo um problema técnico, não estava conseguindo, meu celular estava com algum problema, não estava conseguindo conectar na página, mas agora conseguimos. Então, acho que é o Junqueira, né, apresentador. A relação que eu tenho aqui, Major Gleidson Antônio de Carvalho, da Senasp, coordenador da Senasp, Major Sandro Roberto Campos do Espírito Santo, Tenente Coronel PM, Sebastião Carlos Rodrigues da Silva, esteve até com a gente aí, o Tenente Coronel Sebastião Carlos esteve com a gente na semana passada na Comissão de Segurança Pública da Assembleia, e o João Manuel Ramires, presidente do Conseg de Pontes Lacerda, que faz um trabalho brilhante lá. Tive a oportunidade de conhecer a sede da Perícia Oficial de Pontes Lacerda, realmente ficou a melhor do estado, e aí é uma prova que funciona realmente essa parceria dos Conselhos Comunitários de Segurança e a sociedade civil organizada, Ministério Público, Poder Judiciário, e isso é uma prova lá que nós temos no novo prédio da Politec em Pontes Lacerda. Então, primeiramente, essa lei nossa surgiu, essa ideia, esse trabalho em conjunto com a Federação dos Conselhos Comunitários aqui do Mato Grosso,
a FEConseg, junto lá com o presidente, o Danilo Moraes, com outros integrantes da FEConseg do Mato Grosso, que já tinham essa ideia e talvez não conseguiram anteriormente, às vezes até algum deputado estadual que abraçasse, né, esse projeto. Esse projeto eles já vinham trabalhando nesse projeto, então foi uma parceria muito importante da gente abraçar esse projeto, porque eu, na minha vida profissional de 17 anos, até então, antes de assumir como deputado estadual aqui em Mato Grosso, 17 anos atuando como delegado de Polícia Civil, e principalmente nos últimos 2 anos como delegado regional aqui de Rondonópolis, que é a terceira maior cidade do Mato Grosso, com 240 mil habitantes por aí. E eu fui delegado regional, então essa atuação atendendo aqui 15 municípios na Polícia Civil foi que eu tive mais contato com os conselhos comunitários de segurança, mas a gente via uma dificuldade na questão de constituição desses conselhos comunitários. Então a gente via boa vontade dos presidentes, do pessoal que participava dos conselhos comunitários, mas a maioria dos municípios não tinha CNPJ, não tinha aí uma personalidade jurídica para poder, então, estar participando dessas parcerias com o poder público, com o poder judiciário, abrindo contas em bancos, recebendo valores de transações penais, de termos de ajustamentos de conduta, porque há um impedimento. O Conselho Nacional de Justiça ele impede que o Poder Judiciário, por exemplo, numa transação penal ou num TAC, ele direcione diretamente para a construção de uma delegacia, para a construção de um prédio da Polícia Militar, de um batalhão da Polícia Militar, de um comando da Polícia Militar, de um batalhão do Corpo de Bombeiro. O Poder Judiciário não pode fazer isso. Ele tem que ter uma instituição intermediária, como o Conselho Comunitário de Segurança, os CONSEGs, como o Rotary Club, que sempre ajuda também as polícias nesse sentido. Então, ele tem que ter uma instituição intermediária que receba esses valores e aí sim vai adquirir os materiais de construção, vai contratar a mão de obra para fazer esses reparos, ou vai adquirir uma bateria para uma viatura, vai adquirir pneus para uma viatura e depois vai fazer a prestação de contas para o Poder Judiciário e com a fiscalização do Ministério Público. Então, aqui em Rondonópolis mesmo, você vê que uma cidade com quase 250 mil habitantes, nós tínhamos 5 conselhos comunitários de segurança em 5 bairros diferentes, região central e mais 4 bairros, e nenhum desses CONSEGs, eles tinham personalidade jurídica. Então, eles tinham vontade de ajudar as polícias, mas não conseguiam. Então, agora, no final de 2019, com essa lei, né, a Lei 10.931, foi então que eles conseguiram regularizar com o apoio da FEConseg, e é importante frisar isso, que a FEConseg tem dado esse apoio para todos os conselhos comunitários no estado de Mato Grosso, e onde não tem, e as pessoas querem constituir, então a FEConseg, através dos parâmetros dessa lei estadual, ela tem conseguido, então, ajudar a formalizar, constituir a personalidade jurídica desses conselhos. Então, isso foi muito importante, essa lei, principalmente na regularização, né, não só dos estatutos, mas nessa constituição, conseguimos CNPJ, quer dizer, realmente tendo uma personalidade jurídica e tendo esse contato, então, com as forças de segurança dos municípios e através dessa parceria com o Poder Judiciário e Ministério Público. Então é isso, a gente tem só que agradecer a parceria da FEConseg, dos Conselhos Comunitários de Segurança, e a gente, como integrante das forças de segurança também, como delegado da Polícia Civil, a gente tem procurado ajudar através da Assembleia Legislativa. Agradeço demais, delegado Claudinei. Acho que, assim, isso tem que se replicar. Eu acho que a ideia é não ficar no Mato Grosso. Obviamente, com responsabilidade, né? Com cautela, fazer com que isso vá para todos os recôncavos, né? De todo o nosso Brasil, para que a gente possa verificar
E aí, dentro da fala do campus, se lá é possível, né, fazer isto ou não, mas eu acho que a gente tem bastante a evoluir para que a segurança pública possa efetivamente ser plena e traduzir aquilo que cada um de nós, como cidadãos, e cada um de nós, como profissionais, né, queremos para não o nosso bairro, mas para o nosso país, né? Eu acho que é o mais importante. Gleidson, eu queria te dar aí 2 minutos para os encerramentos e aí depois fazer a roda para todos. Acho que o senhor Ramires queria fazer uso da palavra. O senhor Ramires tinha levantado a mão? Não, é que eu agradecer a presença do nosso deputado, o Danilo lá, que é o da FEConseg, nosso presidente, que me colocou como diretor agora do Oeste. Parabéns, deputado, pela lei, a lei 10.931 de 2019, porque isso aí incentivou mais os consegues. Mas a primeira coisa que os consegues têm que fazer é se legalizar. Eles estão de fato, mas eles têm que estar de direito. A gente vê as pessoas, às vezes, em certas cidades, elas se juntam para montar o consegue, aí fica naquela, vamos montar, e junta uma equipe, junta uma turma, mas aí demora a legalizar, tem que ser uma coisa muito rápida, bem dinâmica, para as pessoas não desanimarem, porque elas se batem e ficam impedidas de fazer as coisas funcionarem. Eu vou dar uma notícia aqui, o nobre delegado e deputado. O senhor veio conhecer a Politec, aí o governador vai vir inaugurar até, eu acho que até o dia 10 de dezembro, também o Corpo Bombeiro Militar. Também já estamos acabando, viu? O senhor é nosso convidado, o senhor deu uma moção de aplauso para mim, eu agradeço. E eu queria falar assim, que é muito importante o trabalho de trazer a sociedade para junto da sua segurança. O que comentaram anteriormente sobre, antigamente as crianças tinham medo de polícia. Aqui em Pontos Lacerda nós temos os comandantes, os delegados, que fazem ao contrário, trazem as crianças para dentro da delegacia. Projeto Judô e Vida, com o Sensei Hélio, PJC, faz o trabalho dentro do CISC. As crianças fazem o trabalho dentro das polícias, a Polícia Militar, tem o Jiu-Jitsu, a Guarda Mirim, e fazem esse trabalho de interagir com a sociedade. A polícia tem que estar junto com a população. O novo delegado sabe disso, a gente tem que trazer a sociedade para junto com a gente. Quem conhece os problemas da sociedade, às vezes o delegado chega na cidade hoje, mas a sociedade tem que levar todas as demandas para os novos delegados, os novos policiais que chegam. Eu só tenho a agradecer, eu quero parabenizar a todos pelo trabalho brilhante, não estou fazendo minhas considerações finais, mas se for também eu fico satisfeito. Quero convidar o Coronel Carlos também para conhecer aqui nossa sede do Corpo Bombeiro Militar. A nossa PM foi toda reformada, viu, Coronel? Você pode ter certeza também. E eu quero só agradecer o Poder Judiciário e o Ministério Público, as forças de segurança que têm feito um trabalho diferenciado. Nós estamos em uma área de risco, uma área de fronteira, que precisa muita atenção do Poder Público, mas a gente está aqui para somar e sempre desejar sucesso para a nossa segurança pública, como é a 144, que é o artigo que fala que a segurança pública deve estar mais direito e dever do cidadão. Então, todos nós somos responsáveis pela segurança pública e a gente só quer agradecer mais esse espaço e falar para todos os consegues que estão aí junto com a live, que se organizem, que tenham força, foco e fé, que a vitória vem dependendo do esforço de cada um, e isso aí que importa. Obrigado. Gleidson, agradecimento. Estava plugando aqui que a nossa bateria já estava no finalzinho, mas para todos os efeitos, nossos parabéns ao nobre deputado por realizar esse trabalho, principalmente no campo da segurança pública, fazendo com que a legislação ela atenda aos princípios basilares, que é os anseios da sociedade. E agradecer ao Junqueira pela live, principalmente por colocar essa temática tão importante para o conhecimento dos demais estados da federação, que ela se replique, principalmente no campo da segurança pública, não só com os conselhos comunitários de segurança, mas todos os que trabalham e labutam nessa esfera, né? Agradecer ao Coronel Carlos, principalmente
adquirir também o livro e fico muito feliz de saber que a produção científica no campo da segurança pública tem aumentado bastante. Major Campos, aí pela sua expertise nos conselhos comunitários de segurança, tentamos, né, fazer com que o Major Campos viesse a Brasília para trabalhar essa temática internacional, mas por razões pessoais não foi possível, mas nós continuamos com o pedido em aberto, viu, Campos? Agradecer aí principalmente o nosso nobre companheiro presidente da FEConseg do Mato Grosso, principalmente mostrando que a sociedade unida é melhor do que qualquer entrave que venha a emperrar a segurança pública como um todo. Obrigado e estamos à disposição pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, através do nosso secretário nacional de Segurança Pública, coronel, inclusive da PMDF, Carlos Renato Machado Paim. Carlos, rapidinho. Só realmente reafirmar aí os agradecimentos por estar participando desse evento e colocar a Coordenadoria de Polícia Comunitária do Estado do Mato Grosso à disposição através da sua equipe, tanto para os conselhos comunitários do Estado de Mato Grosso, bem como para de outras unidades, de outras co-irmãs aí que puderem, de repente, querer trocar algumas informações. Desejar as boas-vindas ao deputado por estar participando desse evento aqui e agradecer a oportunidade de estar discutindo com vocês um assunto que é de muitíssima importância e tremenda oportunidade de agregar conhecimento. Só isso, nada, e dizer a todos aí um bom fim de semana. Campos. E aqui meu microfone. Da mesma forma também agradecer, Junqueira, a oportunidade, o convite, a participação na live. Agradecer ao Tenente Coronel Carlos, ao Gleidson, ao senhor Ramírez, ao deputado estadual, pelas explanações, pelo aprendizado, pela possibilidade de nós estarmos juntos aqui, buscando convergências e algumas vezes nas divergências, né? E todo debate ele precisa ser salutar e nós precisamos estar sempre conversando. Eu queria finalizar minhas palavras com uma mensagem, Junqueira, se você me permitir, do Thomas Jefferson, que ele diz o seguinte: quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível. Qual nível? O nível de sermos mais seres humanos, de nós ouvirmos mais, de nós procurarmos construir os nossos caminhos, pavimentar as nossas estradas, com mais diálogo, com mais serenidade, com mais aceitação e menos guerras, menos disputas de poder, de egos, de vaidades, porque dessas questões, eu posso assim dizer, elas muito mais dificultam, muito mais desagregam todo e qualquer tipo de trabalho comunitário do que agregam. Então, eu aposto muito nas pessoas, muito mais nas pessoas do que muitas vezes nas arquiteturas, porque são elas que vão fazer a diferença. Nós estamos à disposição aqui no Estado do Espírito Santo, tá? Disponibilizamos o nosso material, a baila aí das críticas, né? E, mais uma vez, muito obrigado, agradecemos a oportunidade. Imagina, que isso, eu que agradeço. Deputado delegado Claudinei. Então, Junqueira, quando eu estava tentando entrar, estava ouvindo um pouco a fala, né, dos participantes. Eu acho que foi até o Major Sandro Roberto que citou a importância da comunidade, e aí, é claro, um trabalho até nas próprias polícias comunitárias, não só nos consegues, né, mas as cidades que têm prédios da polícias comunitárias atendendo a população nos bairros, é importantíssimo. E até o artigo 2º nosso, ele diz que os consegues, né, e aqui vale também para as polícias comunitárias, atuam no apoio aos órgãos de segurança pública, nas relações com a comunidade para a solução conjunta dos programas sociais, com base na filosofia de segurança comunitária, vinculados por adesão às diretrizes estratégicas emanadas da Secretaria Nacional de Segurança Pública, no caso, a Senasp. Então, você vê que eu dei o exemplo, né, da lei nossa falando do apoio financeiro dos consegues para ajudar aí nas atividades da polícia no dia a dia, polícia militar, polícia civil, nos bombeiros,
né, na construção de prédios, né, ou seja, aquele apoio financeiro que vai dar juntamente com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Mas a Polícia Comunitária, os CONSEGs, né, os presidentes de bairros, eles atuam, é uma atuação muito importante. Né? Acho que o Major citou questão de falta de iluminação pública, questão de imóveis abandonados, né? Que ali naqueles imóveis abandonados vão estar ali usuários de drogas, vão estar ali criminosos, praticando crime, organizando crime em imóveis abandonados, né? E isso são problemas sociais. Então, são muitas informações que a polícia recebe também dos presidentes de bairros, da comunidade naqueles bairros, nos municípios, né, que levam as informações para as polícias, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, de bocas de fumo, de traficantes domésticos, de violência doméstica, de uma mulher que está sendo abusada, de uma criança, um adolescente que estão sendo abusados dentro de casa, de um idoso que está sendo maltratado dentro de casa. Então, são vários crimes que chegam a conhecimento das polícias através do CONSEG, através das polícias comunitárias, através das informações da sociedade. Então, é importantíssimo esse trabalho de aproximação, realmente, né? Como falou nosso amigo de Pontes de Lacerda, esse trabalho de aproximação da comunidade da polícia, porque a gente tem que tirar realmente aquela ideia que a polícia, você tem que ter medo da polícia, a criança tem que ter medo. Não é assim, a polícia é parceira, a polícia tem que estar dentro das escolas, por isso que eu sou favorável às escolas, aumentar as escolas militares. Aqui no Mato Grosso a gente tem tentado aumentar tanto as escolas Tiradentes, que são em parceria com a Polícia Militar, Secretaria de Educação do Estado, como as escolas do Corpo de Bombeiros, que acho que é Marechal Rondon, parece. Então, é importantíssimo a criança ter essa disciplina já desde pequeno, cantar o hino nacional, hastear a bandeira. Eu sou favorável a isso. Acho que a criança, desde pequena, criança adolescente, tem que aprender a respeitar a pátria, a respeitar seus pais, a respeitar, entendeu? Os seus amigos, a respeitar o professor, principalmente. E se a gente não tomar cuidado, o crime organizado está entrando dentro das escolas. Aqui nós temos exemplos, aqui em Rondonópolis, a facção criminosa vindo para dentro das escolas. Em Cuiabá nós tivemos, há uns anos anteriores, uma facção criminosa mandando em alunos, chegando e mandando os alunos se ajoelharem numa quadra de uma escola em Cuiabá, na capital do estado de Mato Grosso. Isso é um absurdo. Uma facção criminosa chegar e mandar dentro da escola, ameaçando professores, ameaçando pais de alunos. Isso é um absurdo. Então, a polícia militar, polícia civil, a polícia militar tem projetos, né, de palestra dentro das escolas, a polícia civil tem projetos de prevenção a drogas dentro das escolas. E é isso, eu fiz esse trabalho aqui durante 2 anos como delegado regional. E a gente tem tentado estimular esses projetos de segurança pública, palestras com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, falando também de trânsito, dentro das escolas. Porque a polícia tem que estar ali dentro das escolas, porque senão a bandidagem vai continuar tomando conta. E onde que vai parar o nosso país? Será que nós vamos ter que continuar fazendo mais penitenciárias por falta de educação, né? Porque nós não damos condições dos professores, tranquilidade para os professores ensinarem aqueles alunos que estão lá para aprender, é claro, e vamos deixar a bandidagem tomar conta dos nossos alunos, mandar droga para dentro das escolas, mandar armas para dentro das escolas? Eu acho que a gente não quer isso, nem nós da segurança pública, nem nós parlamentares, e muito menos os pais desses alunos. Então, por isso que a minha filosofia é que, sim, nós temos que ter mais escolas militares e temos que dar segurança tanto para os alunos quanto para os professores dentro das salas de aula. Então, é importantíssimo esse trabalho, essa parceria, e CONSEG, polícias comunitárias, as palestras dentro das escolas são importantíssimas. Então, é isso aí. E eu, enquanto for deputado, tenho mais 2 anos aí, eu vou trabalhar para isso, para a gente tentar ajudar muito também, não só na segurança, mas também na educação dos nossos jovens aí que precisam desse apoio. Valeu? Deputado delegado Claudinei, agradeço. E suas palavras foi o começo da palavra do Gleidson, né? Quando ele falou em seguridade, né? Quando ele fala que a gente tem que antever as coisas. A gente poderia ficar mais
muito tempo falando aqui, mas o nosso tempo já se esgotou. Eu queria, inicialmente, agradecer ao Danilo, que é da FEConseg do Mato Grosso, né? E agradecer a presença de todos vocês, porque eu sou um mero apresentador. Gleidson, forte abraço. Tenente Coronel Carlos, tem que estudar muito para chegar perto do senhor. Campos, forte abraço. Sou seu fã sem lhe conhecer já. Ramires, o teu trabalho pode estar no fim, mas o mais importante é que ele floresça e cada dia mais Ponte de Lacerda cresça, né? Deputado, a gente tem que acabar. Gostaria de falar ainda muito mais com o deputado, mas fica para uma próxima. Mas com certeza a gente vai fazer tudo avançar e juntos somos mais fortes. Um forte abraço a todos. Eu vou deixar o link do vídeo que nós não conseguimos passar de Ponte de Lacerda para que todos possam acessar e verificar, né, o que é feito lá em Ponte de Lacerda e o que a gente pode fazer juntos. Forte abraço a todos. O meu muito obrigado a todos os telespectadores que nos ouviram, nos viram. Agradecer novamente a todos vocês, sem palavras, ao Danilo, e agradecer a presença de todos os telespectadores. Forte abraço e nos vemos numa outra hora. Um abraço, até mais. Abraço, estamos à disposição. Abraço, tudo de bom. Ok.